Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte com muita informação do Verdão, direto lá dos Estados Unidos, trazendo já a provável escalação do nosso Verdão para esse jogo contra o Al-Ahly. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos saber do Palmeiras, que está pronto para o jogo desta quinta-feira. E nós vamos direto para os Estados Unidos para falar com a nossa repórter, a Gabriele Guimarães. Diz aí, Gabi! Tudo pronto para a bola rolar nesta quinta-feira no duelo entre Palmeiras e Al-Ahly pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O jogo vai acontecer no estádio MetLife. No dia anterior à partida, o Palmeiras viveu o cenário quase perfeito. Treinou no período da manhã nesta quarta-feira, lá na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, e na sequência, a delegação alviverde viajou para Nova Jersey. O voo atrasou um pouco justamente pela alta quantidade, o alto volume de tráfego aéreo aqui em Nova Jersey, mas a delegação alviverde chegou normalmente. Vamos para os Estados Unidos com a Roberta Barroso e o Zupac, com a preparação do Palmeiras para esse jogo contra o Al-Ahly do Egito. Aliás, é a terceira vez que as equipes se enfrentam em mundiais, né? Numa delas deu Al-Ahly nos pênaltis, na outra o Palmeiras avançou para a decisão do torneio. Vamos ver que bicho vai dar dessa vez. Conta mais, Roberta. Fã de esporte, o Palmeiras, nesta quinta-feira, tem o segundo confronto pelo Mundial de Clubes. Enfrenta o Al-Ahly aqui no MetLife Stadium. O técnico Abel Ferreira hoje concedeu entrevista coletiva que começou um pouquinho mais tarde porque o voo de Greensboro para Nova Jersey atrasou cerca de 1h30. Isso porque mais cedo o mau tempo acabou congestionando ali a parte aérea, né? O tráfego aéreo ficou complicado. O Abel Ferreira chegou por aqui então, conversou com a imprensa sobre Paulinho. Ele foi perguntado se o Paulinho seria titular. O Abel disse que o Paulinho só pode atuar por 30 minutos, deixando claro, então, que o Paulinho não começa entre os 11. Mas podemos ter mudanças, Zupac? Podemos, né? Sobre o Paulinho, é o que a gente vinha falando desde a semana de preparação em Greensboro, que o Palmeiras não descarta a possibilidade do Paulinho ser operado novamente após o Mundial, porque ele tem dores na perna direita, que ele teve uma fratura por estresse na tíbia. Então, assim, o Abel deixa claro que ele só pode usar o jogador mais caro da temporada por 30 minutos, escancara essa preocupação. O time deve ter mudanças, o Abel não é um cara de repetir equipe. A gente vem falando desde o pós-jogo, desde de segunda-feira de manhã, no pós-empate com o Porto, que a entrada do Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque é uma possibilidade, pensando em estratégia, em proposta de jogo. O jogo de amanhã contra o Al-Ahly será um jogo bem diferente, ou pelo menos em teoria deverá ser diferente do jogo contra o Porto, que pede um jogo mais de pressão do que propriamente de espaço para correr em profundidade. E aí o Vitor Roque, que não vem bem e não tem essa característica, abriria o espaço para o Flaco, que é um cara mais goleador. O Abel sempre pode preparar mais mudança e possivelmente ele fará, porque o Palmeiras tem que vencer o jogo amanhã. Somos velhos conhecidos, o vosso guarda-redes e o vosso lateral direito, por exemplo, ainda são os mesmos. Temos o máximo respeito, acho que é uma equipa extremamente bem treinada, bem organizada, tem bons timings de contra-ataque, tem um centroavante alto, rápido, que ataca muito bem a profundidade, mas estamos preparados. Amanhã é um desafio novo, é uma história nova, um jogo novo, num grupo extremamente equilibrado onde tudo pode acontecer. Como te disse, estamos à espera de um grande desafio, de um grande jogo, saber lidar não só com o nosso adversário, mas também com as condições climatéricas para poder chegar ao final com um resultado positivo que para nós passa por vencer o jogo. Climatéricas, hein? Olha só. Provável Palmeiras para enfrentar o Al-Ahly. É um time muito parecido com o que enfrentou o Porto, né? Então, o Everton, e aí você vê que a nossa equipe da ESPN fez o desenho do que o Palmeiras costuma fazer, né? Muita gente coloca ali uma linha de 4 com o Piquerez como lateral. Não, ele é um ala, ele vai lá para cima. Então, no trio ali o Giai, o Gomes e o Murilo. O Piquerez de um lado, o Felipe Anderson do outro. Aníbal Moreno, para muita gente talvez a surpresa deste Palmeiras do Mundial, né? Não vinha nem jogando tanto, mas parece que ganhou mesmo a posição de titular ao lado do Richard Rios. Ali na frente, Estevão, Maurício e a dúvida, que até foi citada pela nossa dupla,
Vitor Roque ou Flaco Lopes? É o que você falava também, né, Elton? A expectativa de um Palmeiras que vai tentar se desenvolver com a mesma equipe, com a mesma formação, contra o Al-Ahly, que em português significa o Nacional, o time egípcio. Daqui a pouco a gente fala mais, aliás, do Al-Ahly, mas essa história do Paulinho, pra gente tirar do jogo um pouquinho, só falar essa história do Paulinho, preocupante, né? Pro Abel vir a público falar, é um cara que o palmeirense bota muita fé, fazer um segundo semestre espetacular com o Palmeiras. Então, vamos ver como que o Paulinho vai aguentar o tranco, né, desse Mundial. E pagou muito para tê-lo, né, Edu? É um jogador caro também. É claro que vale muito por conta do que ele pode apresentar, né, como jogador, mas é lógico que o Palmeiras tinha expectativa de tê-lo em abril, né, por conta da recuperação da cirurgia dele, mas agora tem essa questão que o Zupac traz, né, que ele pode ter que se submeter a uma nova cirurgia. E é um jogador que vai ser importante com a saída do Estevão, né? Um jogador que não tem as mesmas características, logicamente, mas se aposta muito para manter o ataque do Palmeiras consistente na segunda metade da temporada. Pensando no jogo contra o Al-Ahly, e o Abel tem sido bem tranquilo, né, Edu? Nessas coletivas nos Estados Unidos, tem sido um cara até que fala do jogo, né, que fala do time, até recebeu a imprensa antes do primeiro jogo. Então, a gente vê, quando ele está tranquilo para falar sobre o jogo, ele traz também conteúdo para que a gente entenda um pouco esse Palmeiras. E você trouxe bem, a gente viu na escalação. Não só o Piquerez joga como um ala, mas o Giai joga como uma espécie de terceiro zagueiro, né? Então os dois não funcionam como laterais numa linha de 4, o que faz com que o Palmeiras tenha amplitude com os dois caras de lado, né? O Piquerez e o Felipe Anderson, tenha consistência na fase defensiva, porque muitas vezes o Felipe Anderson ele fecha como meia pela direita sem a bola e o Giai volta a ser um lateral direito, e aí ficam duas linhas de 4, né, com o Vitor Roque e o Estevão ou o Maurício na frente. E é um Palmeiras que com a bola tem mais gente para atacar, né, porque joga com os dois ao mesmo tempo no ataque, o Felipe Anderson e o Piquerez, o Estevão e o Maurício, né, circulando, jogando um pouco mais por dentro, e o Vitor Roque como referência. Contra o Al-Ahly, que é um time que realmente o Abel traz, né? É um time organizado, é uma equipe que tenta jogar de uma maneira consistente defensivamente, mas não abdica de atacar. E eu imagino que será uma equipe dessa forma contra o Palmeiras. O Palmeiras não vai enfrentar um Porto, né? Mas também não vai enfrentar uma equipe que vai se retrair o tempo inteiro para tentar jogar por uma bola. Então, é um jogo perigoso, é um jogo que o Palmeiras tem sim, esse favoritismo por ter talvez um elenco melhor, e ainda precisa se ajustar nesse elenco fazendo essas alterações, né, durante o jogo. A gente viu que no primeiro jogo alguns entraram bem, outros nem tanto, mas é um jogo para vencer, Edu. Será que veremos o primeiro gol desse grupo? Porque foram 2 jogos 0-0, né? Alguém vai precisar fazer gol para classificar. O critério de desempate vai chegar nos cartões. Eu imagino um jogo com gols. Imagina o Palmeiras vencendo. Acho que o Palmeiras contra o Porto já mostrou que poderia ter estreado com vitória. Está na hora de vencer o primeiro jogo no Mundial. E muito se fala que o torcedor norte-americano odeia jogo 0-0, né? A gente até tem a cultura de citar, foi 0-0, mas foi um bom jogo. O americano realmente não entende como um jogo 0-0 pode ser bom. Agora, falando em norte-americano, a Times Square, que foi dominada pelos palmeirenses antes do jogo contra o Porto, teve invasão egípcia lá, né? O torcedor é muito fanático também do Al-Ahly, e aí teve aquela festa ali. Então, tomando conta do cartão postal, ou do local instagramável, se você preferir, de Nova York. Elton, então, você acha... Eu acho que o Palmeiras tem o time mais recheado, o elenco mais recheado na era Abel Ferreira de todos os tempos, porque trouxe Vitor Roque, trouxe o Paulinho, né? Trouxe o Maurício, jogadores importantes. Ainda tem o Estevão. Então, esse pode ser o time titular, mas tem muita gente boa que pode vir do banco para o Abel Ferreira trabalhar. E isso é um diferencial dele nesse ano, né? O Facundo Torres, que acabou chegando também, é uma opção para o meio, para o ataque. O Felipe Anderson, que chegou ano passado. O Felipe Anderson de 2025 é melhor que o de 2024. Eu acho que isso ajuda demais também. Isso vale também para o Aníbal Moreno, né? Pelo menos nesse retrospecto recente tem sido um cara importante. E eu acho que Abel Ferreira ele ganha
essas opções, até os caras que estavam no elenco, para fazer o time ter mais opções, justamente para jogar de uma maneira diferente, como ele tem tentado agora, né? Jogar ou num 3-4-3 ou um 3-6-1, como queiram chamar, uma linha de 4, 2 meias ali, o Maurício e o Estevão, ou o Rafael Veiga, né? E um atacante, uma referência. Ele tem hoje opções, né, para fazer a equipe funcionar melhor. E concordo, eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas eu acho o elenco do Palmeiras muito equilibrado para jogar em várias fases do jogo, inclusive, né, ofensiva e defensiva principalmente, tendo esse equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio ele encontrou nessa temporada. Eu acho que vai precisar agora dar um pouco mais de consistência, de sequência. A campanha na Libertadores foi boa, o time está vivo em todas as competições, nas cabeças no Campeonato Brasileiro, e agora tem esse desafio, que eu acho que é um desafio que fica a questão da pirraça, vou usar essa palavra, Edu, de rivalidade entre palmeirenses, corintianos, são paulinos com relação ao Mundial, e a gente sabe que é muito difícil vencer esse Mundial, mas eu acho que é um Palmeiras... Por mais que vejamos hoje os europeus, né, principalmente o PSG, o Real Madrid, que são os campeões, os últimos campeões da Liga dos Campeões, você tem o Atlético de Madrid, você tem a Juventus, você tem o Manchester City, né, que, aliás, os últimos 3 estão aí. Mas você coloca o Palmeiras hoje, talvez, numa prateleira onde ele pode competir. Ainda está distante de muitos desses times, mas eu acho que dá para competir. E aí... Isso já traz, pelo menos, uma esperança para o torcedor de que essa competitividade vai ser levada para o restante da temporada, que eu acho que esse Mundial vai trazer uma referência muito boa para os clubes brasileiros, inclusive, pensando em Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro. Verdade. E rapidão, a julgar pelo que você viu no primeiro jogo, com o empate com o Inter Miami, o Al-Ahly é um pouco superior ao Inter? É um pouco superior. É superior. É claro que... comparando o Porto com o Al-Ahly, o Porto é melhor, mas o Al-Ahly é melhor do que o Inter Miami, que se resume, entre aspas, né, porque a gente não dá para dizer que Messi e Suárez, os caras ainda são fundamentais, são caras decisivos, mas é um jogo de 11, né, Edu? Acho que os 11 do Al-Ahly são melhores do que os 11 iniciais do Inter Miami. Vamos lá, rasgou elogios aí o técnico do Al-Ahly, o José Ribeiro. Precisamos lutar o máximo possível para ter um bom resultado contra o Palmeiras. Acho que é um dos melhores times do campeonato em termos de estabilidade, situação atual. Se o Abel está há muito tempo no Palmeiras, o Ribeiro acabou de chegar. O primeiro jogo dele foi justamente a primeira rodada do Mundial de Clubes. Eu estou ao lado do André Kifuri e do Vitor Birner. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Vitor? Uma ótima noite a todos. Temos a presença honrosa, honrada e chique do pessoal do Data e ESPN daqui a pouco aqui no programa, para falarmos sobre Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes da FIFA, e o Palmeiras, diante desse segundo jogo, com o problema do Paulinho, que não é um problema para o Campeonato Mundial, é um problema aparentemente para o futuro, não só pelo investimento que o Palmeiras fez nesse jogador, mas pelo potencial que ele tem, pela maneira como ele influencia o Palmeiras e por causa de uma situação de dores, uma possível nova lesão e um problema para ser resolvido de forma que o Palmeiras possa utilizar esse jogador na sua plenitude física. As conversas e as notícias a respeito de olha, o Paulinho não pode jogar, o Paulinho se machucou de novo, elas não são novas, elas já têm algumas semanas. O Palmeiras agora, de maneira oficial, digamos assim, publicamente reconhece que só pode usar o jogador por meia hora. É claro que existe algo acontecendo e tomara que o Paulinho não precise passar por uma nova cirurgia, né? Seria muito ruim para ele, em primeiro lugar para ele, é óbvio, e depois, claro, também para o Palmeiras. Boa noite também para você, Birner. Temos um Palmeiras que enfrentará o Al-Ahly depois de empatar com o Porto. Do primeiro jogo para esse, quais as lições, o que é o foco principal desse Palmeiras? Boa noite, Birner. Boa noite a você, André, aos fãs do esporte. É o Matheus Carreira que vai entrar aqui com a gente logo mais para explicar muito sobre os adversários do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisa, acima de tudo, de bastante tranquilidade para concluir as jogadas, porque eu acredito que o Palmeiras vai construir, vai pegar um time fechado, um time, acho eu, que não vai sair para o jogo de maneira muito agressiva contra o Palmeiras. Você acabou de falar. Treinador há pouco tempo no trabalho, jogadores que, apesar de serem bons jogadores, não são jogadores à altura dos jogadores do Palmeiras, então
O Palmeiras é favorito e eu espero que o Palmeiras faça um jogo consistente e consiga a sua primeira vitória no Mundial. Para você essa também, André, a gente teve a leitura do primeiro jogo de um bom jogo do Palmeiras, mas com uma situação, se bem que dá para usar a palavra problema, com um problema, se não crônico, recorrente de criar sem concluir. Isso. Esse é o foco contra o Al-Ahly, na sua opinião? Eu acho que alguns, né, a comissão técnica do Palmeiras tem alguns focos para trabalhar essa segunda rodada. Eu imagino que o time vai ser diferente, porque o Abel vai trocar jogadores por uma questão... Ele mesmo menciona as condições climáticas, né? Calor, as dificuldades que isso representa. Ele fala para terminar o jogo, né, de maneira competitiva e poder ganhar. Então o Palmeiras vai trocar jogadores, eu acho que isso todos os técnicos devem pensar em fazer. São, né, poucas horas, poucos dias de intervalo entre uma rodada e outra, e é preciso trabalhar com mais jogadores do que seria normalmente, jogando uma vez por semana ou alguma coisa parecida com isso. Esse é um ponto. O outro ponto é que, numa situação normal, embora não seja um problema novo, o Palmeiras teria ganhado do Porto, né? Teria pelo menos conseguido fazer um gol. Eu acho que os técnicos que conhecem seus jogadores e têm trabalhos que são sustentados pelo tempo, é o caso do Abel, por incrível que pareça, aqui no Brasil, ele recebeu um comentário de um colega de profissão que está longe, mas evidentemente conhece, tem as informações, e esse colega dizer algo exatamente sobre isso, sobre a longevidade dele, num lugar onde os técnicos entram e saem dos clubes. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, porta giratória, permanentemente, né? Técnicos saindo e entrando. Mas o Abel conhece muito bem o seu elenco, seus jogadores, e existe também uma confiança por parte dele de que não é uma questão crônica. O Palmeiras não tem um time que não consegue finalizar, que não consegue fazer gols. O Palmeiras tem um time que precisa trabalhar nisso, e a minha impressão é que nesse segundo jogo do Mundial nós vamos ver um Palmeiras ainda melhor e ainda mais preciso. Eu queria que você falasse um pouco do Estevão, que no primeiro jogo, embora, se não me engano não, o Estevão ganhou o troféu de superior, né, mas a avaliação geral é que não foi o melhor em campo do Palmeiras, para a enorme maioria, né, não que tenha jogado mal, mas não tenha sido o melhor. Queria que você falasse do valor do Mundial e de um jogo como esse do Al-Ahly para o Estevão. O Estevão está se apresentando para o mundo. Vale lembrar, é um jogador muito jovem, que ainda tem bastante margem de evolução, física principalmente. Eu acho que ele não chegou no ápice da forma física, eu estou falando ali biologicamente mesmo, adulto. Então, parece que esperam do Estevão todo jogo um jogo espetacular. E você acabou de falar, ele jogou bem. Não foi uma partida brilhante, não foi uma partida dos sonhos do Palmeiras, do palmeirense, mas eu acho que é normal que o Estevão faça alguns jogos bons, jogos razoáveis, jogos ruins. Só que os jogos brilhantes na carreira dele tendem a ser em quantidade muito maior do que dos outros jogadores. E talvez essa seja uma oportunidade para ele, pegando um time que vai exigir bastante dele na individualidade, se destacar e ser talvez o jogador que mais vai desequilibrar individualmente um jogo, que é basicamente do time do Abel, que privilegia muito a parte coletiva, e dentro desse coletivo, talvez o Estevão, ele é o jogador mais habilidoso, mas talvez seja o jogador que vai desequilibrar amanhã. Não tem como saber. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, trazendo muita informação direto lá dos Estados Unidos. E a gente trouxe aí a provável escalação do nosso Verdão aí, feita pela ESPN. A gente sabe que a escalação oficial só sai aí próximo de 1 hora antes, né, do jogo. Então, a provável escalação ali, eu acredito que o Abel deva tirar, sim, o Maurício para colocar o Facundo, né, na provável escalação que eles colocaram. Acredito, sim, que o Facundo deve voltar para o time e vai dar um pouco mais de velocidade. O Maurício tem mais qualidade, mas acho que o Facundo dá mais velocidade, vai agredir mais ali na ponta, e eu acho que o Flaco deve entrar, cara. Sinceramente, eu prefiro nesse jogo o Flaco, não que o Vitor Roque tenha jogado mal. Eu não acho que ele jogou mal, ele deu até aquele passe ali que era para o Richard Rios fazer o gol, mas o Estevão acabou atrapalhando ali, né? Acabou que tirou o gol do Rios, né? O Rios vinha de frente e conseguiria chutar bem melhor, bem mais tranquilo.
Mas enfim, isso já passou e acredito eu que o Flaco entra nesse time titular, Facundo, e se fosse minha escolha, eu tiraria também o Felipe Anderson. Mas provavelmente o Abel deva entrar com o Felipe Anderson. Eu colocaria ali um menino Alan, que entrou muito bem na partida. Eu acho que eu daria uma oportunidade para ele entrar como titular e ver como ficaria, como se comportaria esse time do Palmeiras contra o Al-Ahly. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Se Deus quiser, após o jogo, eu vou estar aqui trazendo um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Verdão, para dar tranquilidade e a gente conseguir chegar na última rodada com possibilidade de classificação como primeiro do grupo. Muito importante, rapaziada. A gente sabe que a chave ou vem Paris Saint-Germain ou vem Botafogo ou Atlético de Madrid. Então pegar o Paris já na próxima fase já dificulta muito. Tem jogo? Tem jogo, mas os caras são brabo, né? Então a gente tem que sim se preocupar em classificar e, claro, se classificar em primeiro para pegar ou o Botafogo ou o Atlético de Madrid. Então, você que concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo, deixa aí no seu comentário, deixa aí a sua expectativa para esse jogo de logo mais, tá bom? Valeu, rapaziada. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.